Vamos lá. É vendido uma ideia de que o Brasil tem muitos recursos naturais, muita reserva. Nós somos um país extremamente rico. Olha as nossas florestas, olha a Amazônia, olha não sei o que. A maioria disso foi tudo replantado, tá certo? A floresta da Tijuca foi replantada porque extraíram tanta madeira dali da Tijuca para poder fazer cafezais. O que que os barões do café faziam? Por isso que eles enriqueceram tão rápido e tinham aqueles palacetes lindos com tudo importado da Europa e tudo mais. Tem até livros sobre isso de um barão explicando como você fazer fortuna rápida. Eles pegavam a floresta, tipo a Mata Atlântica, derrubava a floresta inteira, usava madeira. Não, eles botavam fogo na floresta, porque aquela madeira ia servir de nutriente para os cafezais. Então vinha a primeira leva de café muito boa, a segunda leva muito boa, a terceira, a quarta, a quinta. Quando chegava na sexta leva, aquilo começava a decair. E o que que eles faziam? Eles pegavam tanto dinheiro do café e reinvestiam em mais terras. E assim ia indo, e a terra ia ficando degradada, e a erosão ia acabando com tudo, tá? Então o Brasil também criou as curvas de nível para tentar conter as erosões, porque nós tínhamos muita erosão. O café não era plantado igual é plantado hoje, fazendo curva, ele era plantado e a chuva vinha e bagaçava tudo e assim por diante. O Brasil exauriu praticamente quase todos os seus recursos naturais. Isso é uma falácia muito grande falar, o Brasil é rico em recursos naturais. Não, o Brasil não é rico em recursos naturais. Tá? Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Você pega pinturas do Debré, o francês da expedição francesa, tal. Eram 12 indígenas dando uma abraçada e uma árvore. Quando os portugueses chegaram, as árvores eram gigantescas, inconcebíveis. Para onde foi toda essa árvore? Tudo derrubada. Muitas se perderam em viagens no meio do caminho, muitas viraram navios, viraram construções na Europa. Muitas das construções na Europa com madeira brasileira, que tinha uma quantidade maior de espaço, porque por isso de espaço não, de comprimento, então você construiria palácios maiores, tal. Você pega os casarões do Brasil, são praticamente maior que palácios na Europa, mas ninguém vê esse ponto de vista aí. Essas madeiras são madeiras contínuas, sem emenda, entendeu? Então o Brasil exauriu todo o recurso praticamente que ele tinha. Ah, mas a Amazônia está intacta. Não, nem a Amazônia está intacta. É porque a Amazônia ela se recupera mais rápido do que nós conseguimos destruir ela. Tá? Tem relatos de cidades, toda aquela cidade famosa que as formigas comeu tudo na cidade, que era na Amazônia e tal. O que aconteceu foi que com a queda do Império do Brasil, o Brasil entrou num período, entre aspas, de endividamento, tal, querendo civilizar. Depois teve a queda da República Velha, queda atrás de queda. O que começa mesmo essa questão de preservação do ambiente, tudo, é o próprio Brasil, no período que os militares entram no poder e começam a replantar as florestas. Então, você pega a Baixada Santista, lá que hoje você vê aquela floresta linda e maravilhosa, foi tudo replantado pelos militares. Tá? Aquilo estava tudo destruído. As APPs, hoje o Brasil tem APPs, reservas, tal. Então nós estamos num processo de restauração do país para que o Brasil não desertificasse, assim como a humanidade fez com a África. Tá? A África nem sempre foi aquele deserto, porque começou tudo ali, tanto que chegou um ponto que os cristãos, nós católicos, tivemos que migrar. E migramos para onde? Para onde hoje é a Europa, e tomamos dos árabes. Então, você tem que. Árabes não, desculpa, na época chamava-se Moro. Então você tem que parar para pensar o seguinte: tudo tem um propósito. O Brasil está nessa questão econômica que nós estamos hoje, porque nós estamos querendo melhorar a nossa sociedade ainda, tá? Nossa sociedade é pós-medieval. Nós estamos saindo do período pós-medieval agora. Nós vamos ter uma pequena melhoria, tal, mas o problema é que o Brasil é um país muito instável. É golpe atrás de golpe, o próprio povo se sabota e tudo mais. Você já parou para pensar o porquê que tiraram o porte de arma, sabendo que a maioria da população era contra? Por conta da nova forma de política econômica que o país entraria, que é o que nós vivemos hoje. Se a população tivesse toda armada, você acredita sinceramente que o que aconteceu em 2013 da corrupção teria algum político vivo hoje? Não,
ia ter revoluções. Revoluções são satânicas, tá? O primeiro revolucionário caiu do céu. Então, Jesus nos diz que é amai uns aos outros como vos amei, tá? Então nós temos que ter piedade para com todos, e esse é um momento extremamente positivo na nossa história, porque nós estamos conseguindo, com maior sacrifício, com dívida pública e tudo mais, desenvolver um pouquinho, a qualidade de vida do povo brasileiro, tá? Por mais que as pessoas não tenham reboco na parede hoje, a maioria da população tem pelo menos uma privada para sentar. A coisa de 23 anos atrás, a maioria das casas no Brasil tinha um mictório ou fossa séptica, tá certo? Você lembra, na sua infância e tal, você tinha na casa de alguém, de um avô, de alguém que tinha fossa. Não tinha saneamento. O Brasil ainda não é universalizado o saneamento básico, tá certo? Mas só o fato de já não ter mais esgotos na rua já é uma evolução. Então nós temos que parar para pensar que tudo tem que ser feito devagar e com parcimônia. Nós católicos só temos que rezar, orar, esperar a vontade de Deus. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós renunciamos à nossa vontade, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. Se o Brasil está desta maneira atualmente é porque é a vontade de Deus. Quando é a vontade dos políticos brasileiros desenvolver de alguma maneira ou acordos econômicos, é o que está acontecendo agora com os carros elétricos e com a BioID, tudo entrando na economia brasileira. Por quê? O Brasil foi um dos primeiros países do Ocidente, se não o primeiro, a investir na China, por pedido dos Estados Unidos. Tanto que na época, quem governava aqui era aquele socialista lá, o militar, que eu esqueci o nome dele, acho que é o Figueiredo, ou o general Geisel, acredito que seja o Geisel. E aí o Brasil foi o primeiro. Então agora a China está pagando o Brasil, entre aspas, com os seus produtos internos, entendeu? Com BYD, tecnologia. Se hoje você compra fone de ouvido barato, tudo, agradeça aos acordos comerciais que foram feitos no passado, do período do General Geisel. Tá, eu não estou defendendo a ditadura militar, porque a maioria ali era socialista. E não o socialista que queria o bem da população, socialista meio que vagabundo, porque fizeram um monte de obra faraônica que não necessitava. Por exemplo, aquela ponte Rio-Niterói, aquilo foi um gasto de dinheiro público inestimável. Aquilo ele poderia ter construído muito mais usinas hidrelétricas e outras coisas. Coisas positivas também houveram no período da ditadura militar. A construção de Itaipu, a questão da padronização das ruas, muitas outras coisas. Tava dando muito certo, mas aí depois eles pegaram e decidiram pular fora, na verdade. Foi oferecido para a família imperial brasileira voltar ao poder pelos militares, só que o pai do Dom Bertrand não quis. Só voltarei pelo braço do povo. Se eu sou militar naquele período, eu falava: meu filho, escuta bem, nós vamos restaurar a monarquia com ou sem vocês. Se vocês não aceitarem, colocaremos outra dinastia. Eu duvido a dó se ele não tinha aceitado. Hoje nós estaríamos numa posição semelhante à Espanha. Mas não adianta chorar o leite derramado. Agora, o Brasil não é um país rico em recursos naturais. Recursos naturais não gera riqueza nenhuma. Tá? Isso é uma mentira. Recursos naturais só gera pobreza e destruição. Olha a África, um grande buraco. E quando eu falo África, não é um país, é o continente africano. Só exaure todos os recursos o máximo possível. Recurso natural em país pobre é meio que uma maldição, ele não é uma benção. Tá? Nós temos que pensar em arquitetura, tá? Melhorar as nossas cidades, saneamento básico, educação. E aos poucos a civilização vai evoluindo em si. Durante muito tempo, fui enganado porque eu achava belíssimo. Não vou ser hipócrita, ainda acho belo a arquitetura neoclássica e tal. Mas hoje eu não teria, como católico, a arquitetura neoclássica. Porque aquilo não tem virtude, aquilo é uma luxúria pura. Ao meu ver hoje, qual seria a melhor arquitetura em si? A colonial ou a brutalista? Entendeu? A colonial porque ela é fácil de construir, fácil de manter. E a brutalista porque ela é atemporal e você se esvazia. Não juntais tesouros na terra que o tempo e a traça tudo corrói, mas juntais tesouros no céu onde o tempo e a traça não corrói. Parece que Jesus está descrevendo a arquitetura brutalista, porque ela se vazia de tudo que não precisa. Você passa a viver o que? O conforto, comer melhor, ter uma casa mais espaçosa, viver em um local melhor, entendeu? Sobrar mais dinheiro para você e para as futuras gerações da sua família. Então não se apeguem por coisas passageiras deste mundo aqui
Isso é tudo passageiro, é tudo vaidade, como diria o rei Salomão. Não há nada de novo abaixo do sol. Tudo aqui vai se repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A única coisa que nós temos que fazer como católicos é rezar o terço, assistir à missa, confessar, comungar. Nós fazemos a nossa parte, entendeu? E rezar para que os nossos irmãos de outras denominações se convertam para a única verdadeira fé fundada por Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Apesar de que muitos católicos hoje têm medo de falar isso, não é verdade? Não pode mais falar que não há salvação fora da Igreja Católica, que você é considerado um malvadão. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? Se você não gostou do conteúdo, deixe seu comentário, é muito importante para que esse vídeo, para que esse canal torne-se mais relevante, para que o algoritmo entregue mais. Qualquer comentário será bem-vindo, eu responderei a todos, tá certo? Se você está gostando também, deixe seu like, se inscreva e indique para os amigos. Até o próximo vídeo.